Meus irmãos, eu confesso que quando a gente lê um texto como esse, eu fico me perguntando que diferença faz. Que diferença faz as comparações que Jesus utilizou aqui? Que diferença faz os exemplos que Jesus utilizou do nosso cotidiano, a despeito de coisas tão insignificantes, de coisas que a gente não dá muita importância, como a flor que exala, que revela a sua beleza de uma maneira tão rápida e de repente deixa de existir. Que diferença faz quando a gente olha para os pássaros, e às vezes a gente nem se importa com eles, na verdade, nem dá muita importância a estes pássaros. Eu sou de uma região que houve uma época em que aqueles canários da terra, o canarinho, que canta maravilhosamente bem, valia muito dinheiro, dada a sua tão bela capacidade de cantar e cantar muito bem. Hoje, os canários estão presentes assim, de maneira farta na cidade, porque é proibido prender essas aves, comercializar essas aves. E a gente passa por essas coisas, não dá muita importância, não extrai delas lições para a nossa vida. A gente sai, levanta cedo, volta tarde, toca a nossa vida de uma maneira natural e a gente não se atenta para as coisas naturais, para as coisas extraordinárias, para as coisas simples que pode trazer e fornecer aos nossos corações grandes aprendizados. Somos uma geração de pessoas ansiosas. Somos uma geração de pessoas medrosas. Somos uma geração de pessoas transtornadas. E são vários os transtornos que aí estão. E eu sei que quando a gente aborda um tema como esse da ansiedade, a gente já de cara começa a dar justificativas para a gente se comportar assim. Ah, pastor, eu tenho os meus motivos. E se a gente procurar motivos, eles sempre vão existir, porque há, do ponto de vista humano, motivos para que a gente se comporte dessa maneira. Mas a Bíblia, então, ela levanta essa questão, e aqui Jesus, ele faz a conexão entre a ansiedade e aquilo que ele acaba de falar anteriormente. Ele trabalha a respeito dessas inquietações do nosso coração, mas ele está associando essas inquietações a outros elementos presentes no nosso coração, que se nós entendêssemos bem, talvez nós seríamos pessoas um pouco mais aquietadas, pacificadas, pessoas que não viveriam tão ansiosas como nós temos visto atualmente. E a coisa ela vai chegando cada vez mais cedo. As crianças vivendo com ansiedade, crianças vivendo com depressão, e as coisas lá vai ficando assim. E parece que não está tendo muita diferença entre o povo de Deus e quem não é de Deus. Parece que não está havendo uma diferença a despeito de tudo aquilo que Deus é, a despeito de tudo aquilo que a gente fala a respeito de Deus, a despeito de tudo aquilo que a gente já conhece, já ouviu a respeito de Deus, a despeito de tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de Deus, a respeito daquilo que os nossos grandes teólogos têm nos ensinado, quantas mensagens, e a gente está cada vez mais encantado com a sabedoria, com os conteúdos tão profundos, mas o nosso coração não muda. Nós nos empolgamos, nós nos encantamos quando nós ouvimos os grandes expositores da teologia bíblica, mas a grande questão não é o grande conteúdo da teologia bíblica, a grande questão é a aplicação dessa teologia na nossa vida, porque parece que isso não está trazendo efeitos na vida do povo de Deus. Os crentes estão tão ansiosos quanto os descrentes. Os crentes estão tão deprimidos quanto os descrentes. Os crentes estão tendo o mesmo tipo de comportamento como uma pessoa que não conhece a Deus, que não teme a Deus. Então, parece, meus irmãos, que não está havendo uma diferença entre gente que conhece a Deus e gente que não conhece a Deus. Parece que não está fazendo a diferença aquilo que a Bíblia descreve a respeito de Deus. O nosso coração é atribulado, nós somos ansiosos, nós somos pessoas que ficam inquietas, nós ficamos sofrendo com coisas que certamente nunca vai acontecer na nossa vida, mas a gente vive assim, inquieto, perturbados, incomodados com os nossos transtornos, com tanta coisa que a gente joga para dentro do nosso coração e parece que a gente não consegue colocar a cabeça no travesseiro, conforme disse o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. E a gente não consegue ter isso
na nossa vida. E Jesus aqui, ele chega e ele então nos convida a pensar o seguinte: você serve a quem? Esse texto, irmãos, nos convida a fazer uma reflexão profunda a respeito do entendimento que nós temos de nós mesmos e do entendimento que nós temos a respeito de Deus. O que a ansiedade revela sobre a nossa espiritualidade? Muita coisa. A ansiedade revela muita coisa a respeito da nossa espiritualidade. Que estamos bem espiritualmente? Não seria a ansiedade um sintoma de uma fraqueza espiritual, de uma falta de entendimento, de compreensão mais profunda a respeito da pessoa de Deus e daquilo que Ele é, daquilo que Ele é capaz de fazer com as nossas vidas? Veja bem, irmãos, Jesus sai da hipocrisia e entra na questão da ansiedade. Certamente que Jesus não está defendendo aqui a irresponsabilidade despreocupada. Deus cuida dos pássaros, então não preciso acordar cedo, eu não preciso procurar trabalho, eu não preciso ir à luta, né, porque Deus cuida de mim. Não é assim. Jesus não está falando isso aqui. Por isso que é até perigoso a gente pregar um texto como esse e não dar algumas explicações, porque os parasitas, não é assim, irmãos? Que encosta e diz assim: não, Deus vai trazer, Deus vai prover. Não, calma. Calma. Não é? Os pássaros, os lírios do campo, o que é que eles fazem? Nossa, não faz nada, Deus não provê tudo para eles? Então Deus vai colocar na minha porta. Então vou cruzar os braços e vou esperar cair do céu. Não, não é disso que o texto está dizendo. Não é a respeito disso que o texto está nos ensinando. Aliás, se a gente lê Provérbios, irmãos, eu costumo dizer o seguinte: o cara não precisa de fé para ser crente, não. Não precisa. Os caras mais ricos do mundo, eles são crentes? Não são. Mas são trabalhadores, são diligentes, são inteligentes, são ousados, são empreendedores. Têm crenças totalmente diferentes de nós, mas são altamente bem-sucedidos nas suas vidas profissionais. Agora, Provérbios diz que a mão remissa empobrecerá, mas a mão dos diligentes se fartará. Então, Jesus não está falando aqui de uma irresponsabilidade despreocupada. A ordem não tem como objetivo aqui defender o descuido, a falta de reflexão. E sim, Jesus está falando sobre ausência de preocupação. Nós precisamos ver como que Jesus começa esta nova sessão, porque ela conclui o que Jesus vinha falando na sessão anterior. Por isso o verso 25 começa: por isso. É uma conclusão do raciocínio, é uma conclusão do ensino, é uma aplicação do ensino. Então, quando ele fala a respeito dos tesouros nos céus, quando ele fala sobre luz e trevas, quando ele fala sobre os dois senhores, ele então passa a descrever sobre as implicações que isso tem para o nosso coração. O assunto é vasto, muitas anotações, mas eu tenho que remir o tempo, porque o nosso tempo aqui não pode se estender muito, não. Irmãos, eu quero ver com vocês o seguinte: por que Jesus está condenando aqui a ansiedade? Por que Jesus está dizendo que a ansiedade é incompatível com a fé cristã? Que respostas eu e você devemos dar quando Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida? E Jesus aqui ele fala a respeito de coisas que são importantes para nós: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Jesus está falando daquilo que está muito presente na nossa vida. Mas a grande questão é: por que eu e você não devemos andar ansiosos? O que a ansiedade revela sobre a nossa espiritualidade? O que a ansiedade revela sobre o meu entendimento a respeito de Deus? O que a ansiedade revela sobre o conhecimento que eu tenho a respeito de mim mesmo? Porque eu quero crer que pessoas que vivem ansiosas são pessoas que estão cometendo uma injustiça consigo mesmas. Estão exigindo além daquilo que convém. Ou achando que pode mais do que aquilo que é capaz de fazer. Por que não devemos andar ansiosos? Primeiro, meus irmãos, porque a ansiedade pode ser um sinal de idolatria. Pessoas ansiosas podem estar revelando que são idólatras. Pessoas ansiosas podem estar revelando onde está o seu coração, não no tesouro no céu, mas no tesouro da terra. Pessoas ansiosas podem estar revelando onde está o seu coração, na materialidade das coisas.
Pessoas ansiosas podem estar revelando que o seu coração não está no reino de Deus. Pessoas ansiosas podem estar revelando que elas servem um outro Deus. Pessoas ansiosas podem estar revelando que elas amam mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Pessoas ansiosas podem estar revelando que elas se importam mais com as coisas dessa terra do que com as coisas dos céus. Pessoas ansiosas podem estar, de fato, declarando para Deus o seguinte: o Senhor não é a coisa mais importante da minha vida. O Senhor não é aquele que realmente está regendo a minha vida. O Senhor não é o Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida é Mamon. O Senhor da minha vida é o dinheiro. O Senhor da minha vida é o trabalho. O Senhor da minha vida é o vestir, é o comer. O Senhor da minha vida é outra coisa, não Deus. E nós não gostamos, certamente, de pensar na ansiedade como sendo uma revelação de uma idolatria que temos no coração, de um outro Deus que está no nosso coração. Porque Jesus está associando o que ele falou dos dois senhores, e aí ele diz: por isso vos digo. Então nós pensamos a respeito de quê? Onde está o nosso tesouro? Está no céu ou está na terra? Está no dinheiro ou está em Deus? Está na profissão ou está no Deus que nos dá o trabalho? Está nas realizações ou está no relacionamento com Deus? Onde está o nosso coração? Os nossos olhos, eles contemplam aquilo que é bom ou contemplam aquilo que é mal? E aí Jesus, então, passa a descrever: por isso. Ou seja, se eu não estou apegado ao dinheiro, se Mamon não é o meu Deus, se os meus olhos são bons, e se meu coração está juntando tesouros nos céus, significa dizer que eu não vou viver ansioso. Agora, quem vive ansioso? Aqueles cujos olhos não são bons, aqueles que estão focados nas coisas dessa vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Está no dinheiro, está nos bens, está na vestimenta, está nessas coisas materiais. Irmãos, Jesus está dizendo que nós não devemos andar ansiosos, porque ansiedade revela que somos idólatras. A ansiedade está dizendo que Deus não está no controle da nossa vida. A ansiedade está dizendo porque ninguém fica ansioso por questões espirituais. Você já viu alguém ficar ansioso por questão espiritual? Nossa, eu estou muito ansioso porque, nossa, eu quero ser visitado por Deus. Eu estou muito ansioso porque eu quero, sim, ser cheio do Espírito Santo. Eu estou muito ansioso porque eu quero falar de Jesus. Eu estou muito ansioso porque, assim, eu quero dar ofertas exponenciais. Eu estou muito ansioso porque... Você já viu alguém ficar ansioso assim? Já viu? Eu nunca vi. Eu nunca vi. A gente só fica ansioso por essas questões. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Então veja, irmãos, ansiedade não deve estar presente na vida do crente, porque ela é sinal de idolatria. Por isso vos digo. Ou seja, quando nós nos desprendemos dessas coisas, quando nós servimos a Deus, quando os nossos olhos são bons, quando nós ajuntamos tesouros no céu, Jesus está dizendo: não vamos viver ansiosos. Isso vai trazer como consequência quietude do coração, vai trazer um ajuste do nosso coração. Estaremos buscando aqueles valores que são os valores de Deus e não focando tanto nas coisas que são aqui da terra. Evidentemente que Jesus não está querendo dizer o seguinte: não se importe com as coisas dessa vida. Não é isso, irmão. Não é isso. Mas ele está dizendo o seguinte, que a ansiedade não deve estar presente na vida de um crente, porque ela pode ser sinal de idolatria do nosso coração. E eu confesso para você que isso traz um certo desconforto? Traz. Mas você já reparou que nós nivelamos as coisas apenas no âmbito da materialidade? Já percebeu que quando envolve dinheiro, sobretudo, há uma grande dificuldade? Já reparou? Há uma grande dificuldade quando o assunto é dinheiro. Infelizmente, participei de um programa um dia desse, Grita São Paulo, e aí perguntaram lá sobre essa questão da igreja e o dinheiro. E o dinheiro, lamentavelmente, virou um ídolo na igreja evangélica do Brasil. Nivelamos a vida das pessoas com base naquilo que elas dão. Não é? E graças a Deus, meus irmãos, está aqui alguém que nunca esquentou a cabeça com esse negócio. Porque eu entendo que aquele que mesmo que dá uma boa quantidade, dificilmente ele dá proporcional àquilo que ganha. E vou dizer mais.
Vou dizer mais. Quase todos nós não contribuímos na proporcionalidade. Quase todos nós damos ali nós estamos ali na contabilidade. Passou alguns centavos. Então, vamos lá. Mas a oferta da viúva pobre, eu gostei do que eu ouvi de um pastor uma vez, e um empresário muito rico chegou, deu um cheque para ele, a igreja estava em construção, e aí o empresário falou o seguinte: é a oferta da viúva. O pastor pegou o cheque e falou assim: a oferta da viúva? É? Então você vai pegar a escritura de todas as suas fazendas, você vai pegar a escritura de todos os seus apartamentos, você vai pegar todo o seu faturamento e você vai trazer para mim. Aí o empresário falou assim: o que é isso, pastor? O senhor não está querendo a oferta? Ele falou assim: não, a oferta já foi. Acabou, isso aqui é outra conversa. Agora, você falar que é a oferta da viúva, você está de brincadeira. Você está brincando. Então, irmãos, nós, às vezes, nivelamos a vida das pessoas com base no que elas contribuem. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia diz que o nosso coração, quando entende o Evangelho, ele é dilatado, a gente contribui com alegria, a gente contribui com felicidade, não é por constrangimento, não é por pressão. Eu fico muito triste quando a gente acha que dízimo é mensalidade. Tem gente que acha que dízimo é mensalidade. Eu faço parte do clube da Igreja Presbiteriana de Osasco, e pelo fato de fazer parte do clube da Igreja Presbiteriana de Osasco, eu preciso pagar uma mensalidade. Santo Jesus tem poder? O que é isso? Isso é cabeça ruim. Não é clube, não é academia, não é, gente? Porque às vezes, tem gente que às vezes pega até desculpa, pastor, esse mês foi... Gente, quer ver eu ficar constrangido? Pense num constrangimento quando alguém chega para mim justificando que não contribuiu. Meus irmãos, me dá vontade de ir embora para casa, pegar minha carteira de ministro, rasgar ela, falar assim: está tudo errado. Não sou dono da igreja, não quero saber quem dá dízimo na igreja, não quero saber quem contribui, não quero saber dessas coisas, não me interessam essas coisas, não me importo com essas coisas. Deus me livre, irmão. Pastor, esse mês foi muito complicado, nós passei umas dificuldades assim, não deu para contribuir. Então, olha o que está presente na cabeça da pessoa. O pastor é o dono da igreja e ele está fiscalizando quem... Irmãos, eu não sou fiscal de Jesus. Mas eu não sou fiscal de Jesus e eu não fui chamado para ser fiscal de Jesus. Mas de jeito nenhum, esse negócio me aborrece mais. Me entristece muito, porque revela a nossa falta de maturidade. E Jesus está dizendo: gente, cuidado, porque dinheiro pode ser um problema na vida. Ele pode ocupar o lugar que deveria ser de Deus no nosso coração, e não deve ser assim. Nós devemos ser pessoas que realmente sabem lidar com isso. E ele diz: quando nós temos o entendimento correto, a gente não vive em ansiedade, porque viver em ansiedade pode ser sinônimo de idolatria. Mas segundo, é uma desobediência. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. E eu te pergunto, por que a gente anda ansioso? Por que a gente vive em ansiedade se Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida? Por que então que nós insistimos, meus irmãos, ficar preocupados quanto à comida, bebida, vestimento? E olha o que ele diz: por isso vos digo, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Veja bem, meus irmãos, por que nós não devemos andar ansiosos? Porque pode ser sinal de ansiedade. Mas por que nós não devemos andar ansiosos? Porque é desobediência. Jesus diz: não ande, não faça isso. À luz de tudo aquilo que nós entendemos sobre quem Deus é, o que Ele é capaz de fazer, por que a gente vai ficar trazendo ou julgando para o nosso coração essas inquietações? O apóstolo Paulo disse que não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora, a grande questão é: por que nós insistimos em ficar ansiosos? É desobediência. Por que a gente não experimenta confiar um pouco mais? Por que a gente não experimenta confiar ou descansar um pouco mais? Mas nós, às vezes, irmãos, temos dificuldades em confiar incondicionalmente. E é por isso que Jesus apresenta uma terceira lição. É que a ansiedade revela uma inversão de valores. Olha o que ele diz no verso 25. Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis
de vestir. E olha o que ele diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu te pergunto, o que é mais importante? A vida e o corpo? Ou comer, beber e vestir? O que é mais importante? O que foi mais difícil de fazer? Você, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Aquele que fez a vida, aquele que nos deu a vida, aquele que nos formou desde no ventre materno. Jesus está dizendo, não é a vida mais importante? Mas quando nós andamos ansiosos, nós estamos querendo dizer o seguinte: a vida não é mais importante. O mais importante é aquilo que nós colocamos sobre o corpo. Não é o corpo que é mais importante. É a grife que a gente joga sobre o corpo. É as marcas que nós carregamos. É as propagandas que nós fazemos das grifes. Essas são mais importantes. E Jesus está dizendo que quando nós andamos ansiosos, nós estamos, na verdade, partindo por um caminho de uma inversão. Há aqui um ensinamento, meus irmãos, que deve ser entendido na sua dimensão, por cada um de nós, na nossa sociedade, porque muitos dos problemas que assolam a humanidade cairiam por terra se nós entendêssemos o que Jesus está dizendo. Ele está falando aqui do valor da vida humana, não daquilo que nós valorizamos nas pessoas. A Bíblia diz assim, olha, se chegar na tua igreja, uma pessoa vestindo bem, porque vamos ser honestos, irmãos, vamos abrir o confessionário aqui. A gente se empolga facilmente, fala sério. A gente olha assim para uma pessoa, sapatinho sujo, umas roupas simples, entra numa agência assim, exponencial, de maneira simples, sapatinho sujo, uma roupinha assim simples, bem humilde, entra assim, para você ver o que acontece. Perigoso alguns caras colocar a gente para fora, rapaz. Pô, nem pedir esmola aqui não, sai fora, tá fora. Não é assim? Complicado, porque a gente valoriza muito as pessoas com base na aparência. Lamentavelmente, o homem vê o exterior. Deus se encanta com o coração. Nós valorizamos muito o exterior das pessoas, aquilo que elas vestem, e é por isso que Provérbios 13:7, se eu não me engano, diz assim, há muita gente que se diz rico sendo pobre, há muita gente que se diz pobre sendo muito rica. E o texto está dizendo que às vezes nós optamos por uma inversão de valores, ou seja, colocamos o valor das pessoas não naquilo que elas são, por possuírem uma vida, por terem um corpo, mas infelizmente nós valorizamos as pessoas baseado no cabelo que elas têm, baseado na cor da sua pele, baseado no bairro onde elas moram, baseado no carro que elas andam e assim por diante. E Jesus está dizendo, não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes? Por quê? Porque nós estamos falando de vida, nós não estamos falando da cor da pele, nós estamos falando de um corpo e nós não estamos falando da cor desse corpo, não é disso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a ansiedade revela uma inversão de valores. Quando nós andamos ansiosos, valorizando aquilo que Deus não valoriza, nos importando com as coisas que Deus não as coloca como sendo as coisas mais importantes, pelo contrário. E é por isso que o preconceito é difícil de ser erradicado, é por isso que o racismo é um negócio que ainda está presente fortemente entre as nações, é por isso que existe muitas dificuldades nos relacionamentos, porque, infelizmente, nós não entendemos que a vida e o corpo são as dádivas mais importantes da vida, que deveria estar presente no nosso coração, e não as outras coisas. Revela falta de confiança na providência e na bondade de Deus. Jesus disse assim no verso 26, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce o campo. Eles trabalham, nem fiam, contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, qual que é a lição prática? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Sabe o que é que Jesus está dizendo?
Quem vive ansioso não tem fé. Quem vive ansioso não confia. Quem vive ansioso não crê que Deus ele é providente. Quem vive ansioso não aprendeu nada sobre a providência de Deus. Quem vive ansioso não tem a capacidade de sair de casa. Está ansioso? Vai para o Vila Lobos. Vai ver os pássaros. Vai lá as flores e começa a perceber a beleza que há nelas. E diz o seguinte: meu Deus, mas essa flor está aqui, daqui a pouco ela não existe mais, ela vai murchar, ela vai cair. É uma beleza que vai durar por pouco tempo. E Deus adorna essas coisas de uma maneira tão linda. E ele está dizendo, se Deus faz isso com uma planta tão pequena, e aqui o argumento é maravilhoso, porque ele sai do insignificante para o mais importante, ele sai do menor para o maior. Se Deus cuida dos pássaros, e se Deus cuida das flores, e você? E quanto a você? Então ele está dizendo o seguinte, que ansiedade revela falta de confiança na providência divina. Por isso que ele diz, observai, considerai, e ele diz no verso 28, e esse considerar aqui é aprender, é observar bem, é considerar cuidadosamente, é assimilar este fato acerca dele. É você pensar, mas puxa vida, cara, os passarinhos não têm preocupações, eles estão cantando maravilhosamente bem, por que eu vou ficar inquieto? Charles Spurgeon diz o seguinte, que não há teólogos melhores do que o Rochinol. É um grande teólogo que nos ensina sobre aquietar o nosso coração. Os pássaros são grandes teólogos, as flores são grandes mestres. Aprenda com as coisas simples da vida, tesouros eternos, tesouros terrenos com os celestiais, olhos bons com os maus, Deus e o dinheiro, fé com preocupação. Você acha que combina? Jesus está encorajando seus discípulos para que confiassem em Deus e para isso ele os convida a mudar o campo de visão. Deixem de olhar para o problema e observe a criação e aquilo que dela faz parte. Irmãos, parece que Jesus está dizendo que a origem da ansiedade é a descrença. O fundamento da ansiedade está a falta de confiança em Deus. Gente que anda ansiosa está dizendo assim, Deus não cuida, Deus não tem poder, Deus não é capaz. A ansiedade revela falta de oração confiante em Deus. O que é que Jesus diz na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia. E a gente não confia. Não confiamos porque não oramos e às vezes oramos e não confiamos. Então Jesus está dizendo que a ansiedade ela revela descrença. Por isso que o apóstolo Paulo também diz que o antídoto para a ansiedade estava na intimidade com Deus. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós entramos no nosso quarto, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós dizemos para Deus a respeito daquilo que realmente traz inquietação aos nossos corações, e nós colocamos estas causas nas mãos dele, a Bíblia diz que nós só podemos experimentar descanso. Tem um texto em Romanos, capítulo 8, 32, você pode conferir depois, que diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Presta atenção, aquele que não poupou o seu próprio filho. Pedrão, você acha que o seu pai e sua mãe te ama pouco ou muito? Demais, né? Demais. Filho único, imagina, quanto amor. Se tivesse 3, ia amar os 3 igualmente. Mas tem um, ama demais. Deus tinha só um filho, amado, precioso, eternamente amado pelo Pai. E a Bíblia diz que Deus não poupou este único filho. E aí a Bíblia diz assim, se Deus não foi capaz de poupar este filho amado, agora eu te pergunto, você acha que ele não vai conceder as outras coisas? Se ele não nos deu o melhor, será que ele vai nos sonegar essas coisas tão pequenas? Se ele foi capaz de nos dar a coisa mais importante, irmãos, ele não vai ser capaz de nos dar essas coisas periféricas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que ele não vai dar graciosamente com ele todas as coisas?
Então, quando nós andamos ansiosos, é como se nós não entendêssemos o que Deus fez também em Cristo. Parece que a gente não compreendeu qual é a doutrina da redenção, da graça, da providência de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Olha o que Jesus diz em Mateus 7,11. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mas aí a grande questão é, que diferença entre um crente e um descrente? Que diferença? Quando Jesus diz, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Spurgeon disse que isso aqui é a trindade dos humanos, dos cuidados humanos. Que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Fala sério, a maioria dos nossos problemas não está pautado nisso. O que a gente vai comer, o que a gente vai beber, que roupa a gente vai vestir? A maioria dos nossos problemas gira em torno disso, irmãos. A maioria dos nossos problemas estão relacionados nisso, porque o nosso coração está nessas coisas. Não nos contentamos. Com pouco queremos o muito. Somos exigentes demais. E Jesus está dizendo, se nós que somos maus, queremos dar o melhor para os nossos filhos e Deus, portanto, não vos inquieteis. Agora, olha só, há uma pegadinha no texto aqui. Há uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? Olha aqui o verso 32. Ele diz assim, verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Qual que é a pegadinha? É que Jesus usa uma palavra intercambiável com ansiedade, o procurar. Ele diz que não andeis ansiosos, mas aí no verso 32 ele diz, porque é os gentios que procuram o quê? Essas coisas materiais. Então Jesus está nos dizendo o seguinte, que a ambição de um não cristão está em suas necessidades materiais. Então Jesus está dizendo o seguinte, que a ansiedade, ela revela também uma ambição materialista. Jesus está dizendo que a ansiedade pode revelar que nós somos pessoas ambiciosas materialmente falando. Porque os gentios é que procuram essas coisas. Quem vive se matando em prol disso, irmãos? Não deveria ser o povo de Deus. É gente que não tem o temor de Deus, não tem o conhecimento de Deus. Então Jesus nos convida a pensar com cuidado a respeito disso, porque ele está dando um outro sentido à ansiedade, dizendo que a ansiedade pode revelar ambições egoístas, materialistas, carnais do nosso coração. Mas há uma outra coisa que o texto nos ensina, que ela revela desconhecimento acerca da onisciência divina. Olha só o verso 32. Porque os gentios aqui procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, eu acho que está faltando o entendimento a respeito de que Deus é, de fato, Pai. Eu acho que boa parte da nossa ansiedade, ela revela o desconhecimento sobre a paternidade divina. Quem é pai sabe do que eu estou falando. E aqui parece que nós não confiamos em Deus como Pai, parece que nós não temos esse entendimento de quem Deus é, parece que nós não aprendemos a confiar totalmente no nosso Pai. Ele não é somente Deus, Ele é Pai, Ele nos trata como filhos. Se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, disse Jesus, quanto mais o vosso Pai. Agora, por que nós não confiamos nesse Pai? Por que nós não descansamos no nosso Pai? Porque nós estamos dizendo para o nosso Pai, o Senhor é incompetente, o Senhor não pode, o Senhor não tem poder, o Senhor é imprestável, porque o Senhor não é capaz de cuidar de mim. Irmãos, quando nós andamos em ansiedade, nós estamos julgando na cara do nosso Pai. O Senhor não pode. O Senhor não tem poder. O Senhor não tem recursos, o Senhor não se importa, o Senhor não tem capacidade. Parece que a gente está dizendo isso, irmãos. Parece que a gente não está entendendo que Ele é Pai. Não é só Pai, é Pai que tem todo o poder, é Pai que pode todas as coisas. Não faz sentido nós, crente, povo de Deus, viver num nível de ansiedade como um descrente, irmão. Não faz sentido nós que cremos que Deus é nosso Pai, que Deus é seu Filho Jesus Cristo,
que morreu por nós, que se entregou por nós, que derramou seu sangue por nós, e nós ficarmos ansiosos, agarrados, apecados, entristecidos quanto ao que havemos de comer, beber e tantas outras coisas mais, não faz sentido, não é compatível com a fé cristã. Eu estou dizendo para Deus, o Senhor não pode. Irmãos, nós temos que virar a chave. Ou Deus é Deus, quem de fato a Bíblia diz que é para mim, com todas as implicações, ou então, meus irmãos, larguemos fora esse negócio de ser cristão. Não pode. Não pode nós acharmos que Deus não é capaz. Não pode nós acharmos que Deus não é capaz. Nós estamos desconhecendo quem Deus é. Parece que Deus não pode, que Deus não tem poder, que Deus não tem recurso. Jesus está dizendo, gente do céu, confie no seu Pai Celestial. Ele cuida do pássaro, Ele cuida da flor, Ele cuida dessas coisas insignificantes. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Será que vocês não valem mais do que isso? Revela desconhecimento a respeito, meus irmãos, de quem Deus é, mas revela desconhecimento sobre a onisciência divina. Deus sabe que nós necessitamos dela, Ele sabe. Por que eu vou ficar ansioso? Deus sabe que nós precisamos. Vou descansar na onisciência divina, mas há uma outra questão, revela desconhecimento de quem somos, porque olha só, verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Veja bem, um côvado pode ser a duração da vida ou a estatura de uma pessoa. Fica ansioso aí, o máximo, ao quadrado. Quantos centímetros você acha que você vai crescer por causa da sua ansiedade? Quantos centímetros? Ah, eu vou ficar muito ansioso, estou muito ansioso. Eu vou crescer 10 centímetros. Quer ter 2 metros de altura? Sua ansiedade? Você acha que ela vai prolongar a sua vida? Você acha que a ansiedade vai alterar essas coisas? Jesus está dizendo, ativo, rapaz. Deixa de ser bobo. Você fica aí nesse estresse, nessa preocupação. Você acha que você tem poder de alterar essas coisas? Você acha que você tem poder de determinar quantos anos você vai viver? Você acha que você tem poder para você determinar qual a sua estatura? Você acha que você tem esse poder? Você não tem. Mas parece que nós achamos que temos. E é por isso que no verso 32 ele diz assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos. Então, veja, parece que a gente não tem esse entendimento de quem nós somos seres limitados, e nos falta entendimento a respeito da nossa posição em Deus. Nós somos o que de Deus? Você é o que de Deus? Você é o que de Deus? Nós somos o que de Deus, irmãos? Filhos de Deus. Seres limitados, nós não temos o poder para alterar a vida, nós não temos poder para acrescentar nada à vida, mas nós somos filhos e parece que nós não entendemos essa nossa condição a respeito de quem somos. E é por isso que Jesus diz, quem de vocês pode mudar, meu Deus do céu, o seu tamanho, a sua estatura, o tempo de vida? A gente não tem esse poder, então parece que a ansiedade está querendo revelar o seguinte, eu posso, Deus não. Eu tenho poder, Deus não. Porque parece que é isso, porque se fosse o contrário, a gente não viveria estressado, ansioso. E para terminar, revela desconhecimento acerca daquilo que Deus é. Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele sabe daquilo que nós necessitamos, e é por isso que nós precisamos entender a respeito dessa paternidade divina. Não é uma pessoa qualquer, gente. É aquele que a Bíblia diz que somos os seus filhos por adoção. E talvez uma das expressões mais bonitas da gente se dirigir a Deus seria, querido Pai que está nos céus. E a gente às vezes é tão cheio assim, de formalidades. Grandioso Deus. A gente muda, esse negócio de mudar tom de voz para falar com Deus, sai fora, Zé. Larga de frescura, deixa de hipocrisia, vamos ser um negócio assim, vamos ser verdadeiro. Querido Pai, nós estamos aqui na sua presença e nós gostaríamos
de suplicar que o Senhor pudesse nos visitar com poder e graça. Tem misericórdia, ó Deus, nós te suplicamos, nós te clamamos. E gente do céu, é assim que a gente chega diante de um pai? Fala sério. É assim que a gente conversa com um pai? Miguelzinho chega assim: oi, reverendo, o pastor Edinaldo, eu quero conversar com o senhor, pastor Edinaldo. Minha esposa, o reverendo, preciso conversar com o senhor, reverendo. Nós precisamos discutir a relação, reverendo. Ô, gente, nós precisamos melhorar, viu? E a gente, às vezes, não ora em público, sabe por quê? Porque a gente se preocupa com as conjugações, de falar bonito, de mudar o tom de voz. Você acha que Deus se importa com isso? A Bíblia diz que é das crianças de peito que Deus suscita o perfeito louvor. Você entende o que uma criança de peito está fazendo? Está irritando o ouvido da gente. E Deus está se encantando com aquele negócio. E a gente está irritado e Deus está dizendo: que louvor maravilhoso. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus é Pai. Querido Pai que estás nos céus, aqui está sua filha, aqui está o seu filho. Ó Pai, a coisa está tensa demais, eu não estou dando conta, tem misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Para terminar, revela a necessidade, meus irmãos, de mudarmos as nossas prioridades. Porque Jesus disse assim, verso 32, buscai, verso 33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, qual que é o antídoto? O antídoto é a gente mudar os nossos valores, é mudar as nossas prioridades, é não viver em prol do que é material, mas em prol daquilo que é espiritual. Quando, na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Só que agora você é resposta à sua própria oração, porque você não ora para que o reino venha, você trabalha para que o reino se expanda, você trabalha para que o reino se estabeleça, e o reino de Deus é o domínio de Deus sobre a vida das pessoas, e o reino de Deus é o domínio de Deus no coração das pessoas, mas não apenas o reino de Deus, fala também da sua justiça, fala aqui de uma submissão à vontade de Deus, fala aqui de uma rendição total a Deus, fala aqui, quem sabe, da nossa capacidade de se importar com os menos favorecidos, com aqueles que sofrem. Então, ao invés de imitar os pagãos que caracterizam pela busca das coisas que é materiais, nós deveríamos, irmãos, viver em prol das coisas que são realmente espirituais, esses valores eternos de Deus, a respeito daquilo que é capaz de permanecer. Tudo vai passar, templo vai passar, trabalho vai ficar, casa vai ficar, carro vai ficar. O que é que vai? O que é que vai? Então nós precisamos mudar as nossas prioridades. Nós precisamos, irmãos, colocar o nosso coração naquilo que Deus realmente põe o seu coração. E nós, às vezes, nivelamos por baixo. Buscai, pois, em primeiro lugar, mude as suas prioridades, foque nas coisas centrais do reino de Deus, viva com simplicidade, não queime energia, não gaste a sua energia nessas coisas, porque isso é passageiro, nada contra a vida boa, nada contra, meus irmãos, usufruir de coisas boas dessa vida, mas Jesus está dizendo isso não deve ser a prioridade da nossa vida, a prioridade da nossa vida é o reino de Deus. É a expansão do reino de Deus, é pessoas se rendendo a Deus, é gente sendo alcançada pela graça de Deus, é o evangelho transformando a vida das pessoas. Isso é a coisa mais importante da vida de uma igreja. A gente faz não sei o quê, a gente pula daqui, pula dali, tenta fazer tudo, tenta ter a estrutura melhor possível. Mas isso não é ainda a coisa mais importante, isso tem que ter uma finalidade, tem que ter um objetivo, é alcançar vidas, é transformar vidas. A igreja tem que ser agente de transformação, a igreja tem que ser agente de alcance de pessoas. A igreja, meus irmãos, precisa todos os anos olhar e dizer o seguinte:
Quantas pessoas se renderam ao Senhor Jesus? Ninguém. Não tivemos uma profissão de fé e batismo. Ninguém se converteu nessa igreja no último ano. Nós temos que colocar a nossa boca no pó. Nós temos que dizer, Deus, alguma coisa está errada no nosso meio. O Senhor precisa nos visitar, porque não é possível nós passarmos o ano inteiro, ninguém se converter. Não é possível. Isso está mostrando que o nosso coração talvez esteja no lugar errado. As minhas vaidades. As minhas vaidades. Irmãos, buscai o reino de Deus. Qual a coisa mais importante? Venha o teu reino. É o reino de Deus. Por isso que Jesus diz, viva um dia de cada vez. Pare com esse negócio, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Viva um dia de cada vez, meu querido. Deus vai te dar graça para viver um dia de cada vez. É esse dia, vive esse dia. Por que se estressar com o dia de amanhã? Por que sofrer antecipadamente? Basta o dia o seu próprio mal. Cada dia traz consigo as suas dificuldades. Então, meus irmãos, nós não temos justificativas, não podemos viver ansiosos, porque viver ansiosos é a gente dar um certificado para Deus. Quem vive ansioso está dando um certificado para Deus assim. O Senhor é incompetente, o Senhor não é um bom pai, o Senhor não se importa, o Senhor não cuida, o Senhor não está nem aí para mim. É dar um atestado de incompetência para Deus. Ansiedade é isso. É a gente dar um atestado de que Deus é fraco, de que Deus não é pai, de que Deus não se importa, de que Deus não cuida, de que Deus não tem poder. Eu não estou disposto a fazer isso, irmãos. Eu não estou disposto a dar esse atestado para o meu pai. Por isso, o desafio aqui é o seguinte: como é que está o meu coração? Ou onde está o meu e o seu coração? Se eu estou ansioso, significa dizer que está nas coisas dessa terra. E que eu não estou buscando o reino de Deus, porque Jesus está dizendo que o antídoto contra isso é colocar a nossa energia no reino de Deus. E vamos ser honestos, meus irmãos. Vamos ser honestos. Nós precisamos mudar os nossos valores. Vou dar uma palavra final aqui, não vou nem fazer as aplicações, porque o tempo já acabou tudo. Eu, como pastor, eu já recebi críticas de várias coisas. De várias coisas. Uma conjugação. Naquela oração, o senhor fez um negócio assim, o senhor falou alguma coisa. Várias coisas. E nada contra. Mas dificilmente a gente é desafiado a pensar o seguinte: pastor, quantas almas se renderam a Cristo? Quantas almas entregaram as suas vidas a Jesus? Quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho? A gente cobra tanto, a gente exige tanto, a gente quer tanta perfeição, né? A gente quer ter uma estrutura boa. Nada contra essas coisas, irmãos, nada contra essas coisas. Eu acho que tudo isso tem o seu lugar. Mas talvez o nosso coração não esteja no reino de Deus. Sou presbiteriano e entendo que às vezes, como presbiteriano, a gente fala mais da nossa denominação do que de Jesus. Falamos mais dos nossos símbolos de fé do que de Jesus. Falamos mais de João Calvino do que de Jesus. Falamos mais de Simon do que de Jesus. Falamos mais das nossas autoridades, das nossas autarquias, dos nossos símbolos, da nossa logomarca, essas coisas todas aí. Falamos mais dessas coisas do que de Jesus. Glorificamos muito os homens, exaltamos demais os homens, falamos mais a respeito dos nossos pregadores do que de Jesus. Irmãos, eu creio que nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida. Eu creio que nós precisamos colocar o nosso coração naquilo que Deus realmente coloca o seu coração. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por causa da pandemia, muita gente não vai frequentar mais uma igreja.
Por causa da pandemia, muita gente não se importará mais com a igreja. Aliás, já há várias pessoas cujos nomes estão no hall de membros dessa igreja, mas que não estão nem aí para essa igreja. Poucos se importam com essa igreja. Poucos se interessam pelas necessidades dessa igreja. Não derramam uma lágrima sequer. Não quer saber se vai bem, se vai mal, se vai crescer, se não vai crescer. Mas faz questão de ter os seus nomes no hall de membros, mas eles não fazem a diferença. Não participam, não se envolvem, não se doam, não caminham juntos, não sofrem juntos. Não dão uma sugestão. Estão preocupados, cadê as pessoas? Quem volta, quem não volta, quem fica, quem não fica, quem vai embora, quem não vai, todas essas coisas, mas o nosso coração está confiante em Deus, porque a igreja, ela não é do pastor, a igreja ela é do Senhor Jesus. E Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Quem é de Jesus, anda com Jesus. Quem é de Jesus, não abre mão de Jesus. Quem ama Jesus, ama a igreja de Jesus. Então, se uma pessoa não liga com a igreja de Jesus, eu quero dizer, não entendeu quem é Jesus, talvez nunca teve um encontro com Jesus, porque não dá para gostar do noivo e não gostar da noiva. Gosto do pastor Edinaldo, mas detesta a esposa dele. Então, não gosta de mim também. Se não gosta da minha esposa, não gosta de mim. Porque nós somos o quê? Uma só carne. Falou mal da minha esposa, falou mal de mim. Falou mal de mim, falou mal da minha esposa. Falou mal da igreja, falou mal de Jesus. Porque não dá para ter um sem o outro. Então, o coronavírus vai trazer uma purificação na igreja. Vai purificar a igreja. Vai purificar, irmãos. Assim como a perseguição, talvez, ela purificou. Ela trouxe e confirmou a fé das pessoas. A perseguição faz isso e talvez o coronavírus vai fazer isso. Então, alguém que estava realmente já enfraquecido na sua vida, alguém cujo coração não estava no reino de Deus, não estava no reino de Deus, ele vai amar ainda mais o mundo. Vai correr cada vez mais atrás das coisas desta vida. Vai correr atrás do que comer, do que beber, do que vestir. Pouco está se lixando com o reino de Deus. Então, meu querido, talvez o que está faltando é novo nascimento.